Nós estamos agora com 8h03. Estamos chegando para mais um Tecnologia, o caminho para o sucesso, nesta quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Para quem acompanha a lua, estamos na lua cheia. Temperatura, nem parece verdade. Estamos agora com, aqui no estúdio, pelo menos 22 graus, depois daquele calor imenso, né? E com aquela possibilidade de uma chuvinha ontem, deu uma amenizada. Mas eu acho que isso aí não vai por muito tempo. Já abrindo a programação, dando o primeiro bom dia para o Paulinho da Alamo Informatização. Seja bem-vindo, Paulinho. Bom dia. Bom dia, nossos fiéis ouvintes das urbanos, rurais, aquáticos e todos os que nos dão o prazer de escutar às quintas-feiras o nosso programa para onde trazemos informação para todo mundo e trocamos informações com os colegas. Simas, da Simas Consultoria, já está presente também. Seja bem-vindo, Simas. Bom dia. Bom dia, Pérez. Bom dia a todos os nossos ouvintes, quem nos acompanha pelas rádios online, Facebook e outras mídias sociais aí, quem nos assiste mais tarde. Um grande abraço e um bom dia. Vamos para mais um programa de tecnologia aí. Logo o resto do pessoal deve estar se aproximando também. Isso, daqui a pouquinho o Pedrinho está por aqui. Pedro. Hoje a temperatura está mais agradável, né? Vamos ver agora Está ficando bom. Está ficando bom. Daqui um pouquinho o Atlas está por aqui, Pedrinho da Comaco, também o Bruno Musiek. Abraço para o Bruno, para o Mauro da Eletroeste. Paulinho, já que nós abrimos falando no tempo, você que é o encarregado de dar uma esperança para esse pessoal aí, Paulinho. O homem do tempo era o Atio, e daí eu tomei o cargo dele naquela época. Né? Quando passamos para online, ficou a tua responsabilidade. Fiquei. Daí, a semana passada, ainda disse que não vinha chuva, nada. Tivemos uma chuva. Pois né? O outro dia, lá, foi naquele dia mesmo, na quinta-feira, né? E agora estamos nessa também aí. Ele tem vendo umas pancadas isoladas, né? Então, tu pega aí, e agora, por exemplo, se tu pega os próximos, hoje, que é dia 9 de fevereiro, então pega aí com sol e nublado e a temperatura entre 22 e 32. Ele marca ali 0,1 milímetro. Que deve ter sido essas pancadinhas que deram. Aí depois tu tem sábado amanhã, mínima de 24, máxima de 34. Sábado, fim de semana também, com sol, mínima de 25 e máxima de 36. Aí segunda-feira dá uma esquentadinha, vai a 40 graus, segunda-feira. E aí segunda e terça, quarta, quinta, nós temos precipitações, não tem... Nos 3 dias. Então, para a semana que vem, 5 milímetros, 26 milímetros na terça, 7 milímetros na quarta, 5 milímetros na quinta. Então, quer dizer, ele dá um alento, né? Pois é. Torce que, como o outro dia eu disse que não vinha nada de chuva, não marcava nada de chuva e terminou vindo alguma coisa, né? Sim. Então, esperamos também nessa que vem alguma coisa aí, porque... O pessoal está precisando, o pessoal de lavoura aí, temos vários amigos que estão torcendo os seus açudes e coisa para tirar as últimas gotas dele. É impressionante, né? Vamos abrindo a programação de hoje. Talvez o Simas consiga nós fazer essa abertura de hoje, Simas. Temos aí. Claro, vamos lá. Primeiro, eu queria ver um comentário, mais um dos comentários dos nossos ministros, né? Que com a possibilidade da saída do Uber, disse que os Correios podem assumir essa função porque eles são da logística, né? Então, eles poderiam desenvolver um aplicativo e assumir o lugar do Uber para fazer a regulamentação, né? Aí a gente vê o quanto esse pessoal às vezes trata a tecnologia, né? Não sem a noção, bem que a gente está vendo tanta coisa absurda aí na economia, na coisa, né? Não quero entrar na seara política, mas a gente está vendo tanta coisa absurda, mas a tecnologia é sempre tratada como se fosse uma coisa simples, fácil e rápida de se fazer, né? Dura a gajeta.
Eu digo, não tem como não comentar isso. Surgiu a quantidade de memes, inclusive, por causa dos Correios, né? Porque imagina os Correios entregando, eu digo, deve ser fazendo entrega de pessoas, deve ter a mesma agilidade da entrega dos pacotes, né? O pessoal já começou a mexer que na cidade de Curitiba não vai funcionar, porque lá ele para e tem que ficar um monte de tempo lá para depois seguir adiante, né? Então, assim vai uma série de memes nesse sentido. Então, é complicado essa questão, né? Mas vamos lá. Fale, Paulinho, eu só quis comentar isso porque eu digo, é um absurdo, né? A forma que é tratada a tecnologia, né? Há um tempo atrás ainda tinha, em pegar Rio, São Paulo, tinha os cartéis do transporte ainda, como eles chamavam, né? Empresas que tinham o mercado de transporte de pessoas, taxistas e coisas tudo, que tinham um mercado ganho ali, né? Uma fatia do mercado que já eram suas, né? E aí, quando chegou os aplicativos, isso abriu esse mercado porque não tinha mais um detentor, né? Da possibilidade de transporte, né? Então, é impressionante, parece que estamos indo para trás e não evoluindo na tecnologia. Não, o problema é o despreparo, né? Então que fizessem, não tentar botar para uma outra empresa fazer, eles têm que melhorarem, então, a parte de legislação tributária e coisa. É simples, o problema é que daí quem é que faz a legislação tributária, né? É só eles mesmos. Então, não tem jeito. É brabo. É brabo. Vamos falar Diga. Dura gacheta. Eu digo, e comentando, assim, outras coisas, então tem como também desejar que melhore a situação na Turquia, né? Que deseja solidariedade ao pessoal com os terremotos, né? Mas aí tu vê como a tecnologia pode ajudar também. Na Turquia tem dois empresários, o Kilis e o Yasser Ozafatav, aí o nome não vou saber pronunciar aqui dele, que são da Datapad, a primeira empresa decacórnio da Turquia, né, que é a primeira empresa a chegar aos 10 bilhões, resolveram fazer um código aberto, um open source, né, para criar aplicativos e ferramentas que auxiliassem nesse processo de localização de pessoas dentro dos terremotos. Desde pedidos de ajuda, o sistema, eles que é complicado juntar pessoas de todo lugar do mundo se ofereceram para ajudar nesse projeto, programar esses aplicativos, mas tem aplicativo, por exemplo, que pesquisa as redes sociais por chamados de socorro e consegue puxar uma geolocalização da onde foi postado aquilo para tentarem achar onde as pessoas estão. Então, aí a gente vê também o uso da tecnologia para um bem comum, né? Que isso certamente vai abrir outras possibilidades no futuro, né? Para outros eventos que venham a ocorrer, porque a natureza não tem como ser prevista 100%, né? Claro. Então, eu achei bem interessante essa iniciativa deles e eles estão utilizando já esse aplicativo já nesse terremoto mesmo, já criaram, já estão usando. E também é interessante por ser um projeto open source, quer dizer que de código aberto ninguém é dono, ninguém ganha em cima desse código. Bom dia, seu Pedro. Bom dia, Pérez. Bom dia aos colegas de programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui para trazer mais novidades e informações sobre tecnologia para todos os nossos ouvintes. Gostei dessa taça personalizada. Quem sabe eu não vou ser sorteado. Gostou? Mas ela faz anos que participa do programa. Esse é o caneco padrão do Pedro, né? Tá sempre junto ali. O marketing é marketing, né? Tá bem. E aí, gente, vocês, a gente tem falado nos últimos programas, há algum tempo aí, sobre o tal do ChatGPT, né? Vocês viram que agora o Google está entrando nessa brincadeira também?
Tá? O Google já vinha falando antes, né? Agora ele já liberou para testarem, só que não está liberado ainda para o público, né? É só para um grupo restrito, por enquanto. Em resposta ao sucesso do ChatGPT, o Google anunciou nessa segunda-feira, agora dia 6, o lançamento público do Bard, um chatbot de inteligência artificial que responde a perguntas de usuários. Em comunicado, a empresa informou que a disponibilização aos usuários irá acontecer em breve, porém, sem uma data definida. Né? E o Google define ele como um serviço experimental de inteligência artificial e conversação. Tá? O software foi aberto, por enquanto, para um grupo restrito de pessoas, com o objetivo de testar a ferramenta. A meta é torná-lo mais amplamente disponível ao público nas próximas semanas. Tá? Então, a empresa deixou claro também que os recursos do Bard, uma captura de tela divulgada pela companhia, incentiva os usuários a fazerem perguntas práticas ao software. Por exemplo, como planejar um chá de bebê, por exemplo, ou que tipo de refeição pode ser feita a partir de uma lista de ingredientes. E assim, o ChatGPT também faz isso, né? E o Google está querendo entrar nesse mercado aí, nessa briga aí. Vamos ver o que vai dar. A utilização da inteligência artificial cada vez vai ser maior, né? Então, acho que não só o Google, como muito mais gente vai ter interesse em entrar nesse mercado. Só tem um detalhe importante nessa apresentação do Bart, né? Que não sei se consta nessa matéria, mas que na hora da apresentação, eles abriram a apresentação e a primeira pergunta que eles fizeram, o Bart errou a pergunta. Respondeu errado. Causou uma perda de mais de 100 bilhões de dólares no mercado. Caiu 8% das ações do Google. Viu só? E no dia 7 agora, nessa mesma volta aí, a Microsoft já liberou no Bing. Se vocês acessarem o Bing para fazer pesquisa, já está integrado com o ChatGPT, o que fez aumentar as ações da Microsoft, né? O Bing agora, se tu faz a pesquisa, tu pergunta qualquer coisa, do lado esquerdo ele traz a pesquisa normal, tipo numa pesquisa do site de pesquisa normal, e do lado direito ele traz uma resposta via ChatGPT, já com uma série de indicações, comentários, aí já mais uma conversação. Então, esse processo aí da liberação do Bart, né, acabou, na verdade, gerando um transtorno para a Google, porque teve uma perda muito alta de mercado, né, que viram que o Bart talvez não esteja tão preparado ainda. Mas o Bart tem algumas vantagens sobre o ChatGPT, pelo menos a versão que está disponível, né, para todo mundo utilizar. Que o Bard, o ChatGPT, ele é uma base de dados que fecha no final de 2021, mais ou menos, e algumas coisas ele não faz, eles estão acrescentando aos poucos, ele não faz uma pesquisa hoje, o ChatGPT não faz hoje uma pesquisa na internet, por exemplo. Mas o Google, o Bart, já vai ser integrado com pesquisas na internet, pesquisando na web as soluções, as respostas, já integrando para aumentar o seu conhecimento. Então, ele traz algumas vantagens. Mas, claro, a gente também tem o ChatGPT na versão 4, que essa é a versão paga, que ainda não foi mostrada. Inclusive, com a liberação da Microsoft ali no Bing, já começou também a ser comercializado a versão paga do ChatGPT. Então, talvez algumas funcionalidades a mais também. Então, é uma corrida no mercado. O próprio cara da Alibaba também já anunciou que vai lançar o chatbot dele, né? Agora... Quem? Fala, Pedro. Quem que tu disse que anunciou? O da Alibaba. Também o Baidu. O Baidu também está entrando nessa brincadeira. O chatbot deles também, que deve sair em breve. Então, isso tudo é uma corrida dos chatbot, né? Na verdade, é uma corrida dos chatbot para ver qual a grande empresa de tecnologia que
que vai abraçar o mercado. Um desses grandes CEO com a empresa, agora não vou recordar o nome, comentou que em 2 anos esse tipo de pesquisa ChatGPT deve, no máximo 2 anos, deve engolir as pesquisas tradicionais que hoje nós temos. Então é bem provável que nesse processo, eu acredito até que seja mais rápido. Já vê o Bing já utilizando o ChatGPT. Então isso é uma tendência que vai se tornar muito forte. Então não tem, né, uma coisa não tem como voltar para trás, né? O próprio Bill Gates declarou que a inteligência artificial agregada como o chatbot é de suma importância, e ele coloca como tão importante quanto a invenção dos computadores a esse nível de inteligência. Esse mercado agora vai chamar bastante a atenção de gente, né? Vai crescer bastante. Então, vamos esperar. Eu acho também que não demora 2 anos para se tornar padrão, hein? Isso eu também acredito que não. Acho que é bem como o cara diz, é máximo 2 anos, mas eu acho que antes disso já vem, porque está muito rápido essa aderência, né, aos chatbots. Tanto é que o próprio ChatGPT foi lançado em novembro de 2022 e já atingiu milhões de pessoas, né? E ganhou a mídia, o uso de forma muito vasta. E ele nem é um mecanismo de pesquisa nem nada. O pessoal está tendo que entrar lá, tem que conectar uma conta. Se tu pensar, ele não é tão simples o ChatGPT como uma pesquisa que tu entra e só escreve o que tu quer e já pesquisa. Não, tu tem que entrar, tu tem que logar, ou com uma conta Google, ou com um e-mail, ou com uma conta no Facebook. Tu tem que logar no sistema para depois ficar cadastrado nele para poder fazer as pesquisas, né? E mesmo assim teve toda essa aderência, né? A novidade sempre chama atenção. Uma novidade boa, né? Que tu pensava que não é novidade por novidade, né? Porque a gente viu tantas coisas lançarem como novidade e não ganhar mercado, né? Quantos concorrentes de WhatsApp a gente viu? Não, porque o programa aquele vai bater o WhatsApp, né? E aí tem tantos programas que a gente já nem vê, ainda existe, mas tu nem vê mais falar, porque ele deu uma subidinha na novidade e depois sumiu, né? Esse é um caso que não vai sumir, porque ele vem para ficar, né? Vem bem forte. Né? É impressionante. O concorrente do WhatsApp, que ainda está no mercado e está até em certo crescimento, é o Telegram. Né? Que é os 2 mais fortes. Não é que não tem outros, tem outros sistemas, mas é... Claro, e o Telegram, a maioria do pessoal, e o crescimento do Telegram muitas vezes se dá pelos problemas que encontra o WhatsApp em algumas saídas do ar, né? Ele fica, não estava funcionando, então tu pode ver que os picos de crescimento do Telegram, que daí as pessoas passam para o Telegram. Outra coisa que cresce muito, aí eu digo, aí é uma coisa da gente mais velha que a gente não usa, né? Mas é o Twitch, da gurizada direto, né? Eu acho que muita gente deixou de usar esse programa e falam muito mais no Twitch, esqueci o nome do outro programa lá que a gurizada usa também, mas que é direto, que é vinculado à parte dos gamers, né? Isso. Uhum. Eu vi uma manchete há um tempo atrás de que o Telegram foi um pouco prejudicado o crescimento dele por causa dessa resistência que está se tendo hoje em relação à Rússia, né? E ele, por ser um programa de origem russa, ele foi um pouco deixado de lado, mas continua crescendo agora. Eu estou sem desligado o microfone, mas uma notícia interessante que eu achei, que é o que a Xiaomi lançou um walkie-talkie. Aí o cara, os mais velhos ainda lembram dos walkie-talkie, né? Com alcance de até 5 quilômetros. Então, a empresa chinesa está ampliando o portfólio com um novo equipamento de comunicação. Promete autonomia de 120 horas em stand-by e promete alcance de até 5 quilômetros. Né? Então, a Xiaomi renovou mais uma vez o portfólio de produtos para comercializar esse walkie-talkie S2.
Então, para ampliar, ele aguenta 120 horas em stand-by, suporte a rádio FM e alcance de 5 quilômetros. Mas ele, por enquanto, ele está disponível só no mercado da China e está sendo oferecido lá por 299 yuans, que vale a mais ou menos a R$230 aqui em conversão direta e sem impostos, né? Então, a estrutura do aparelho é medidas compactas de 1,5 centímetro de espessura, pesa 130 gramas, e então, para facilitar essa parte de comunicação entre as pessoas, né? E o acabamento também dispõe de proteção contra água e poeira, com padrão de IP54. Eu achei interessante porque é uma walkie-talkie, né? Que hoje em dia o pessoal usa o celular para tudo, mas é um meio de comunicação entre 2 pontos, né? E com 5 quilômetros de distância. Sim, esse alcance grande aí é bem interessante, né? O cara está numa área, por exemplo... Dependendo para o que é utilizado, diminui até custo, né? Porque o walkie-talkie é uma ferramenta prática, né? Porque ele é comunicação ponto a ponto, né? A gente vê então, o pessoal usando. Ponto a ponto é diferente, aí tu tem alguns lugares que tu não tem nem conexão de celular para poder conversar. O nosso pessoal do campo aqui, da lavoura, para eles pode ser bem interessante isso. Isso, mas ele, por enquanto, está disponível, o walkie-talkie está disponível só para o mercado chinês, esse da Xiaomi, por enquanto. Tá bem, mas ele vai vir. Vocês viram também alguma novidade aí sobre o Chrome 110, que está chegando no mercado aí? Não vi. Viu alguma coisa, Simão? Não acompanhei ele. Eu vi que o Edge está sendo atualizado também por causa do chatbot aí também, do chat GPT, integrando com o Bing, ele já vem uma atualização já para incluir a inteligência artificial já do Edge também. Mas o Chrome 110 foi lançado essa semana lá nos Estados Unidos, tá? E ele está trazendo ajustes, por exemplo, no Google Tradutor, tá? E novidades em atalhos na barra de endereço. O programa chegou simultaneamente para desktops, iOS, trazendo correções de melhoria no tradutor embutido do Google, para oferecer mais versatilidade. O usuário pode especificar quais idiomas deseja traduzir automaticamente ou apenas desativar o recurso para nunca fazer a conversão. Essa é uma adição útil para quem acessa muitos sites em inglês ou espanhol, porque pouco é trabalho de ficar clicando na tradução. Além dos em inglês e espanhol, ele também vai fazer tradução no mandarim. Tá? Várias línguas, né? Eu só citei o mandarim porque hoje muita gente acessa a China, né? O modo de segurança aprimorada recebeu um ajuste para analisar melhor as solicitações de cookies de extensões, permitindo identificação de malwares ou atitudes maliciosas. Vale lembrar que a ativação desse recurso pode impactar na exibição de sites. Por isso, muita gente desativa eles, né? Tá? Quem gosta de curtir filmes e séries em alta resolução no navegador vai poder tirar proveito da nova ferramenta de integração com as placas da NVIDIA. O Chrome passou a suportar o NVIDIA RTX Video Super Resolution, possibilitando que os modelos da série RTX 3000 e 4000 aumentem a resolução de vídeos de 1080 para 4K diretamente no reprodutor. O Chrome também implementou melhorias no funcionamento do módulo Picture in Picture na propriedade CSS e na escolha de saída de áudio ao usar aplicativos da web. Esses ajustes são menores e provavelmente quase ninguém notaria se não fossem mencionados pelo Google. Então tá aí. Mas os navegadores também estão dia a dia evoluindo, né?
E ele vem com uma versão também, uma versão móvel para celular, né? Já vem com o Chrome 110 também. Uma coisa interessante que eu achei ele também vendo nessa questão dos terremotos que ocorreram na Turquia, que o pessoal usando um alerta, né, de configurar no próprio Android, que tem as configurações do Android de segurança, e dentro do Android ele tem um esquema de alerta de terremoto, né, que transforma os celulares em mini sismógrafos, né, e aí torna uma rede, porque quando um primeiro dá a notificação, ele vai repassando para todos os outros celulares da rede. Então, o próprio Android se encarrega de reencaminhar essas informações para fazer. E abrindo ali, é bem simples de configurar, na verdade. Para nós aqui não afeta muito, né? Na nossa região não temos terremotos, graças a Deus, vamos dizer assim. Mas para entrar ali em configurações, tem alertas de segurança, tem outras informações que são bem interessantes, às vezes de serem preenchidas ou de serem utilizadas ali, como tem informações médicas que tu já pode definir ali, contatos de emergência, porque se acontecer alguma coisa, tu já pode habilitar mesmo um contato de emergência, lembrando que ele pode ser acionado mesmo quando o telefone está bloqueado, ele pode chamar o contato de emergência, né? Então, num acidente, numa coisa, pode chamar já as pessoas que tu pré-definir ali. Então, há algumas opções de segurança que o próprio Android tem, que a maioria do pessoal nem sabe ou nem utiliza, né? Porque a gente fala tanto do uso do Android, quando a gente tem uma ferramenta na mão que pode auxiliar em momentos difíceis. Pensa num acidente de carro no meio da estrada. Vamos pegar aqui, não muito longe, saída da Uruguaiana para Quaraí, ali, ou para Livramento, que tem um trecho ali que é quase sem sinal de nada, né? Então, ter essas opções de aviso ali, até a questão algumas identificações médicas que tu pode colocar ali e que num acidente pode já auxiliar quem está te socorrendo, né? Então, achei bem interessante, não só pela parte do terremoto, mas por todas as outras opções que eu nunca tinha nem parado para olhar ali no Android ali, que tem todas essas opções, né? Tem informações médicas, contatos de emergência, partilha de emergência, tem uma série de notificações que podem ser habilitadas ali. Entre Quaraí e Livramento, nós temos um longo trecho cego, né? Um longo trecho sem sinal nenhum. Não é muito pequeno, não, é bem longo o trecho. Ali naquela área, ali, mais do lado ali, inclusive, teve uma época que os produtores rurais se cotizaram e construíram uma antena particular, né, para poder receber sinal. E fizeram mais para o lado de Livramento ali, porque eles não tinham sinal, a questão de 15 quilômetros, 20 quilômetros da cidade, eles não tinham. Então, eles se cotizaram e instalaram uma antena repetidora, sendo que a estrutura era particular. Ali eu não sei se é um buraco, alguma coisa assim, porque não chega, não. O cara fica sem sinal ali, não tem. Eu acho que é o problema de antenas muito distantes, pouca antena, muito distantes uma antena da outra, por isso que tu fica ali praticamente sem nada, porque também não tem nada no meio do caminho, só fazendas, né? Não tem nenhuma vila ali, entendeu? É mais quebrado o campo, né? Eu tenho uma notícia até daqui do obituário do Jürgen Roschel. Jürgen Roschel. Ele era professor da URGS, daqui do Rio Grande do Sul. Ele morreu aos 84 anos, né? E esse aqui, o professor Jürgen foi o criador do primeiro modem do Brasil, certo? Jürgen Roschel é professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e criador do primeiro modem do Brasil, morreu agora na segunda-feira. Ele foi um dos pioneiros da comunicação de dados no país, nascido em Berlim
e o professor formou-se em física aqui na URGS e tornou-se professor da universidade lá nos anos de 1960, sendo um dos precursores no curso de pós-graduação em ciência da computação da instituição. E o professor projetou e construiu o primeiro modem brasileiro com tecnologia 100% gaúcha, comercializado pela empresa Parks. Eu já ia perguntar, não era Parks, que eu me lembro que o Parks tinha um brasileiro envolvido daqui da URGS, né? Não lembrava que era ele o nome, mas eu lembrava do Parks que tinha um brasileiro. Né? Parks Eletrônica, né? Era um dos melhores modem ADSL que existiu. Porque era na época, eram umas caixas de sapato, mais ou menos, né? E na área acadêmica, o professor Roscoe organizou o primeiro simpósio brasileiro de redes de computadores, né? Ele se aposentou em 2003, mas continuou lecionando lá na URGS. Em 2014, tornou-se o primeiro professor emérito do Instituto de Informática da URGS. E no setor privado, ele trabalhou como engenheiro na Digitel e depois ele fundou a STI Informática, né? Então, é só uma curiosidade, porque foi o primeiro modem construído no Brasil, 100% brasileiro, e aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, numa instituição de ensino nossa daqui. Né? E os modem parks eram muito bons, os modem parks residencial eram os melhores que tinham, eles eram bem mais caros. Eu tenho o meu modem parks, eu tenho guardado ali na coisa, porque eu digo, me traz boas lembranças, então eu guardo ele ali. Eu tenho meu modem parks ainda guardado na versão branquinha ainda. Depois saiu outro modelo ali. Eu mexo que eu consegui ser o cara que pagou o preço mais caro do modem parks que tem, porque na época estava na faculdade, eu tinha o cartão, não tinha o limite para comprar o modem, que custava R$600 o modem, né? E eu não tinha o limite para poder comprar, eu tinha que esperar liberar o limite. Ele liberou o limite, o modem no lançamento foi lançado promoção a 500, terminou a semana, aí liberou meu cartão de crédito, ele voltou ao valor normal, foi para R$600. Aí eu comprei ele a R$600, já estava para comprar, vou comprar. Comprei ele a R$600, passou mais uma semana, eles voltaram o preço para 500. Acho que já não venderam para ninguém, venderam só para mim e voltaram o preço para 500. Foi o único cara que comprou a 600 o modem. Simas, tu falou aí no modem ADSL, tá? Hoje, a maioria do pessoal hoje, mais novo, não sabe o que é ADSL, né? Não conheceu a conexão ADSL. A conexão vulga discada, né? Não, a discada foi antes, brincando. A ADSL veio depois. A ADSL ainda é o meio termo ao início da ADSL, dá para dizer que é o início da banda larga, né? Que começou a ter umas velocidades um pouco melhor depois que a gente saiu da conexão de escada propriamente dita, né? Que aí tinha uma conexão pela linha telefônica, né? Que agora nem tem mais, não sei nem se ainda tem linha telefônica circulando, aí deve ter muito pouco, né? Que tinha as operadoras na época, sei lá, que outra operadora aqui da região, já não consigo nem lembrar os nomes das operadoras, já faz algum tempo. Mas era uma conexãozinha. Tem bastante fio no chão dessas operadoras aí. Ficou, né? Porque não se usa, na verdade, tudo foi sendo substituído por fibra. Né? Quando chegou a NET, quando ainda era NET, antes de se tornar claro, né? Ainda passou para os cabos coaxiais, né? Então, os tipos de conexão foram mudando, né? Hoje não vê ninguém trabalhando que não seja em fibra, né? É verdade. A evolução é constante, né? E a gente até comentava outro dia, né? Como é impressionante a questão da evolução, né? Tu pegar 20 anos atrás, né? 30 anos atrás, pegar início da década de 90 ali, início da década de 90 tu quase não tinha computadores em casa, ninguém se imaginava, era... 95, Windows 95, quem é que tinha um computador com Windows 95? Então eram uns negócios assim...
Não digo nem que era elitizado, mas não tinha nem procura, né? Era um negócio que não tinha nem procura no mercado. O pessoal, quem usava era quem precisava para trabalho e um que outro que gostava ali, começando a mexer. Foi muito rápido o processo, né? Hoje tu não vê lugar nenhum sem computador, né? Até a gente nota que algumas coisas, com a questão da pandemia, também se mudou um pouco a questão do tipo de computador que está sendo utilizado, né? Antes o pessoal gostava muito do desktop, ainda tem empresas que utilizam por uma questão de precisar de uma workstation, uma máquina mais porrada, como eu digo, uma máquina mais potente, mas quem não tem aquela necessidade de grande processamento, muito pessoal está migrando para o notebook, botando 2 telas. Por quê? Porque o notebook traz aquela mobilidade, né? Que a pandemia trouxe a necessidade. Então, tu precisa sair, qualquer coisa, tu bota o notebook debaixo do braço e leva. Sem contar que o notebook, tu não precisa ter um estabilizador, não precisa ter um no-break, porque ele já tem a bateria interna. Então, torna-se... alguns custos acabam diminuindo e facilitando para a grande maioria dos usuários, né? E outra coisa que faz com que isso se torne mais quase um padrão de mercado é que com o aumento do consumo dele, ele também baixou de preço, né? Ele se tornou mais acessível. Uhum. Agora, falando de uma notícia que saiu também, falando em notebooks e computadores, me lembrei da Dell, né? Que também entrou na onda das demissões, né? Demitiu 6.000 e poucos funcionários, né? 6.500, 6.650, alguma coisa assim, fez uma leva de demissão de funcionários. Ainda ontem ainda estava conversando com o pessoal deles lá, eles estavam de reunião, eles disseram que está mudando algumas coisinhas aqui, a gente está se ajustando. Eu digo, tá. Não, nessa... De tecnologia aí, das empresas de tecnologia, todas elas estão... Não, eu até eu tinha olhado aqui, nem comentei, até porque a gente ultimamente tem falado demais nisso, né? Mas é uma coisa que está acontecendo, né? Daí tu comentou da Dell, a C6 Bank, Six Bank, também 12% dos funcionários, né? A Zoom, o Zoom, que é o coisa, demitiu 15% do pessoal, né? Então ele tinha aqui, eu tinha passado aqui por uns quantos que estão tudo não é cortando, estão adequando ao real, a velha realidade, né? Porque tinham se organizado para a nova realidade, passou e voltou a velha, e daí eles viram que estavam um pouco desorganizados e inchados com a quantidade de pessoal. E aí também vem uma onda, né, de várias empresas, e também a mudança de conscientização, claro que a mudança de visão de trabalho também, porque o trabalho, um exemplo clássico, né, é a menina do Twitter lá, que mostrou seu dia de trabalho, até eu já comentei aqui no programa, né, que ela mostra que levantava para ir para o escritório do Twitter às 9 horas, depois às 10 horas ela chegava na empresa, tomava um café, às 11 ela ia sentar para conversar com os amigos, depois ao meio-dia ia almoçar, depois ia fazer uma aulinha de yoga, e às 4 horas da tarde ela sentava para responder os e-mails. Então, às 5 horas ela ia embora, quer dizer que das 4 às 5 ela estava trabalhando para a empresa. O resto ela estava aproveitando os recursos que a empresa fornecia. E isso gerou também uma pesquisa, vamos dizer assim, das próprias empresas começaram a notar mais essa questão, que os funcionários, essa nova geração, elas querem muito o benefício, né, do trabalho, mas não querem os deveres do trabalho. E isso acaba se tornando muito ruim. Então, e com a evolução da tecnologia, muita gente entrando com tecnologia nova, faz que haja essa redução de pessoas. Então, fica quem é mais produtivo, né? Quem trabalha mais junto, que é aquela velha história, quem investe mais a camiseta. Investir a camiseta não quer dizer se matar pela empresa, investir mais a camiseta, estar mais engajado na operação como um todo, né? Então, isso faz que
que muita gente saiu do mercado. Tanto é que foram um monte de gente demitido e o mercado está sempre pedindo um monte de gente. Não tem como dizer que é o mercado que mais pede funcionário, porque está em falta no mercado. Pô, está em falta e por que as empresas estão demitindo? É verdade. Se está faltando pessoas no mercado, por que as empresas estão demitindo essa quantidade de gente qualificada? Né? Uhum. Ou será que eram qualificados? Então, é uma coisa também que tem que se avaliar, porque não estou dizendo que não sejam, tá? Nem questiono essa... Cada empresa tem sua política de contratação e demissão, mas isso faz pensar também que a engrenagem ela não está bem... Está desequilibrada. Vamos dizer assim, para que ela rode direitinho. Então, há uma disparidade entre as necessidades e o que está sendo aplicado. Então, a engrenagem tem que ter uma adequação ali. Sim, mas foi bom você tocar nesse assunto. Eu recebo semanalmente a listagem de vagas do FGTA Cine, tanto aqui em Uruguaiana como em todo o estado. Chama a atenção a quantidade de vagas que tem toda semana. E a gente divulga 2, 3 vezes por semana. Aqui em Uruguaiana chama a atenção que às vezes chega a ter mais de 500, 300 vagas, e sempre estão pedindo justamente o que você está falando. Agora, está havendo um desencontro, não sei o que acontece, uma geração, como você falou, questão de comprometimento, é muito diferente do que um tempo atrás. O pessoal hoje não é muito comprometido, né? Eles ficaram mal acostumados, por isso está acontecendo isso, me parece, né? Realmente, acredito. E a gente tem alguns exemplos, acho que foi a Apple que liberou o pessoal para fazer o trabalho de home office, né? E depois, temos que voltar pelo menos 3 dias da semana a ter o trabalho presencial. E aí, os funcionários entraram, não, porque eu só vou trabalhar se é home office, senão eu não trabalho. Aí a empresa, entendemos a posição de vocês, quem quiser fazer parte da empresa vai ter que vir trabalhar 3 vezes, o resto a gente vai dispensar. É verdade. Procure uma oportunidade melhor. Agora a empresa vai trabalhar dessa forma. Porque nem tudo dá para se resolver em home office. Por mais que a gente tenha, que nem a gente está aqui conversando nessa live, a gente consegue trocar uma ideia, a gente consegue fazer reunião, a gente consegue fazer muita coisa com a tecnologia, mas muita coisa às vezes a gente precisa estar reunido junto ali, até para que as ideias fluam de uma forma mais coesa, né? O Paulinho estava comentando algumas empresas ali, até peguei ali a Salesforce, eu sabia que algumas aqui que a gente são bem conhecidas, tipo a Salesforce, demitiu 10% dos funcionários, né? A PayPal demitiu 2.000 funcionários, a Microsoft demitiu 10.000 funcionários, né? A Dell também, né? A Dell também demitiu. A PagSeguro, 7% dos funcionários, né? Então, tu vê assim, que é uma grande, como diz assim, acontece uma demissão em massa, né? Várias empresas ligadas à tecnologia demitindo muita gente. Só que no mesmo contraponto, a gente tem muita empresa pedindo gente porque falta, né? Então, esse pessoal que foi demitido, se eles são qualificados, eles vão conseguir se alocar em uma outra empresa, num outro serviço, né? Porque há uma demanda que há necessidade. Só que até isso ocorrer, ou até a empresa atingir a expectativa do funcionário, porque às vezes não é nem o funcionário que tem que atingir as expectativas da empresa, né? E aí que eu digo, vem os problemas. Acontece das pessoas ficarem muito tempo paradas, né? E as pessoas não conseguem entender o porquê que não saíram, por que foram demitidos, às vezes as pessoas não conseguem entender por que não estão sendo contratadas também. Então... eu lembro que há alguns anos atrás o pessoal comentava muito sobre a Microsoft, que a Microsoft dava uma liberdade extrema para os seus funcionários, que eles próprios criavam os seus horários e podiam transitar livremente. Às vezes os caras estavam lá deitados no gramado na frente da Microsoft. A Microsoft foi uma das pioneiras nesse ponto de trabalhar com metas e não com horário. Levava um gato, levava um cachorro, aquela coisa toda. Mas também demitiu, né? Demitiu 10.000, não foi pouca gente. Então, por aí. Eu estava vendo uma notícia aqui sobre grandes empresas e tudo mais,
a Starlink, SpaceX Starlink, ela lançou 51 novos satélites para atingir uma área muito maior. Inclusive, parece que o Brasil já está todo ele atendido. Brasil, hoje, todo ele coberto do Brasil e do Chile. Tu vê, então, eu não sei se o Elon Musk demitiu gente, demitiu do Twitter, né? Isso aí sim. No Twitter, Mas sim. pelo que demitiu do Twitter, mas pelo que se entendeu, ele demitiu gente do Twitter para botar gente de confiança dele, né? Aquela história da troca de gestão, né? Mas é uma empresa que continua investindo e contratando, né? Sim. Aí troca de gestão, mas aí também vem com a nova mentalidade da empresa. Né? Todo mundo se adequa à nova mentalidade da empresa. E aí acaba tendo divergências e que acaba levando a demissões. Né? Mas há um contraponto, vou colocar aqui a Nintendo, desenvolvedora de jogos, ela não demitiu ninguém, simplesmente aumentou o salário de todos os funcionários em 10%. Né? Então, na indústria de jogos... Isso lá na época, enquanto os outros contratavam. Não, agora. Essa semana. Agora, enquanto todo mundo está demitido, a Nintendo aumentou 10% do salário de todos os funcionários. Dá para manter. Aí tu vê se... Mas é uma percepção também da empresa, né? Se tu vê que todo mundo é enganjado, está se ganhando, está se gerando receita, porque querendo ou não, empresa visa lucro. Mas, querendo ou não, se a empresa não estiver dando lucro, estiver dando prejuízo, o empresário não vai pensar duas vezes. O pessoal vai encerrar a empresa ou vai ter que mudar a forma de trabalho. Fazer a mesma coisa repetidas vezes dá o mesmo resultado. Né? Então, se não mudar, não tem jeito. E a gente entende, assim, claro, não nessa magnitude de empresa, mas a gente, como pequenas empresas, a gente vê a dificuldade que a gente tem de contratar pessoas, né? Porque é difícil, às vezes tu até encontra um cara que é um bom programador, vamos dizer lá pro Paulinho, é um bom programador, mas tu vê que ele não vai se dar bem com o resto da equipe. Aí, numa equipe pequena, num grupo de 5, 10 pessoas, tu botar uma pessoa que vai gerar problema para os outros 9, não vale a pena tu colocar. O cara pode ser muito bom programador, pode ser muito bom. No meu caso aqui, eu tenho os técnicos, trabalho em vários técnicos. Se não houver uma aceitação da equipe, eu não vou colocar alguém na equipe que não seja aceito, porque vai gerar um problema para mim, vai gerar uma inimizade interna, né? E vai gerar problemas de atuação para a empresa. Então, a gente tem que ser objetivo e a gente tem que conseguir gerar resultado, né? Dar soluções para os clientes e gerar resultado. Se não tiver isso, eu não vou fazer esse processo. Tem um ditado muito conhecido que diz que uma laranja estragada estraga todo o cesto. E é bem isso, né? Exatamente, né, Pedro? É bem isso, né? Tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso. O cara, além de ser bom em termos de qualificação, o cara tem que ser bom como pessoa, como indivíduo, né? Tá? Então, isso tudo é importante. Tem que ter uma boa convivência, né? Tem que ter um trabalho em equipe, tem uma série de coisas que tem que se adequar. E, às vezes, se adequar também àquela mentalidade da empresa. A gente gosta de trabalhar dessa forma, pensando, tipo assim, a minha empresa, a gente não trabalha com software ilegal. Né? A gente tem que trabalhar com software originais. Então, me vem um cara, não, mas não dá nada a gente instalar. Pô, o cara vai ficar insistindo, não vai fazer isso num cliente meu. Não tem condição. Então, ele vai gerar um problema para a empresa. Por mais que ele esteja fazendo por conta, ele vai estar gerando um problema para a empresa. Então, a gente, esse não deu certo. Né? Então, são cuidados. Uma outra coisa é que no nosso caso, por exemplo, no teu caso, no meu caso, sim, a gente transita dentro de diversas empresas com ambientes totalmente diferentes. Então, tu tem que te adaptar a esses ambientes também, né? A pessoa, o profissional que tu contrata tem que ser adaptável a isso. São diversos fatores. Exatamente, esse é o termo, Pedro. Tem que ser adaptável e profissional. Porque são duas coisas importantes, né? E não deixar de ser... o adaptável não quer dizer deixar de ser profissional, né? Porque às vezes o pessoal acha que se adaptar é aceitar o que o cliente está dizendo. E às vezes nem sempre. Às vezes é orientar o cliente. Essa é a forma correta de fazer, né?
né? Então, às vezes, eu já tive casos de clientes que a gente teve que deixar de atender, porque ele, minha mentalidade é, eu não vou comprar software original porque eu acho que não vale a pena, que eu prefiro pagar a multa quando vier. Eu digo, bom, então a responsabilidade tua, não minha, eu prefiro não fazer isso. Porque se a hora que for eu sou corresponsável, então eu não quero essa corresponsabilidade, né? Então, uma escolha de cada um. A coisa feita com seriedade funciona. Paulinho já viu essas melhor, coisas né? assim também, né? Porque ele balança a cabeça ali. Não, vá. Bastante ocorre, né? Ocorre bastante. É que a gente acaba atendendo com o Pedro também, né? Vários segmentos, né? Então a gente vê que tem segmentos que são mais difíceis de lidar, mas faz parte, é do business. É uma mentalidade que pegou, né? Porque eu compro o computador, não, mas como tem que vir o sistema operacional, e tudo isso é planilhas, o editor de texto, tudo normalmente, se tu quer usar o bom, ele não é open, né? Tu tem que pagar ele. Ele falar nesse detalhe de pagar, o Simas colocou no nosso grupo essa semana, né? Que é são orientações da Receita Federal para compras internacionais, o que o Simas colocou no nosso grupinho do Tecnologia, e ele é muito interessante porque as pessoas, pelo que dá para ver ali, a Receita vai começar a apertar essa parte das compras internacionais para entrega no Brasil, né? Então, tanto é que ele começa ali, é uma apresentação, né? Em letras garrafais, atenção, todas as compras internacionais para entrega no Brasil estão sujeitas à tributação, né? Porque é uma importação, né? Ele tem exceções. Que pegou a moda do tal do drop fishing, né? Que o pessoal compra e revende produto da China usando meio de campo, vamos dizer assim, né? E acham que isso não vai dar tributação, não vai dar nada, né? Então vende às vezes uma quantidade muito grande, daqui a pouco se apavoram que deu a Receita bateu em cima. Conclui aí, ele bateu em cima. Ele bateu em cima, né? Então ele, por exemplo, e o pessoal, muitos estão usando também a lei, a parte com as compras com serviço de terceiro, né? Que tu compra na internet para entregar tipo num redirecionador, num personal shoppers, né? Aonde tu, lá nos Estados Unidos, por exemplo, aí ele compra e depois tu compra, manda para lá, para esse cara, e esse cara te envia para o Brasil. Então, a Receita Federal, ela está dizendo, então, as encomendas internacionais é isento de tributo até $50, né? Desde que não caracterize uma operação de compra, sejam transportadas pelos Correios, né, pelo nosso Uber brasileiro, e que sejam enviadas de pessoa física no exterior para pessoa física no Brasil. Então, a isenção só está nisso aí. Então, quer dizer, até $50 e tem que ter essas três informações, né? E daí depois tu pega a tributação ali, então, sobre encomendas que vão desses $50 até $3.000, ele tem um imposto de 60% sobre o valor total, né? E mesmo assim, incluindo o frete e o seguro, quando houver. Então, tu pega ali, ele tem um exemplo, né, de um produto de $30, que tu tem $15 de frete e 5 de seguro. Então, ele te dá um total de $50, né? Então, ele os $50 já é tributado, né? Então, tu pega aí, esses $50 daria hoje, a 5,30, mais ou menos, R$265. Desses R$265, tu teria um valor de importação de R$159, ou seja, 60% sobre os 265.
Então é interessante o folder, porque ele explica, ele dá. Até para mim, eles montaram isso, né, Leonardo, para poder, para as pessoas não levarem o choque, né? Sim, tem as orientações, tem uma carta. Essa mensagem até eu não baixei direto da Receita, isso aí já estava circulando em alguns grupos de tecnologia que eu faço parte, como o grupo do Dell Experts e coisa tudo, e mais de um grupo veio essa mensagem, né? E esse documento em PDF é retirado da Receita, né? Assim como aquele outro dos ransomware que eu mandei, que a própria o GovBR está avisando dos ataques de ransomware ali, né? Isso. Então, esse documento, assim, até para dar um alerta, porque o pessoal acha que é só... não, o que tem de vídeo de pessoa falando que é muito fácil, compra e revende, né? De pessoa física para pessoa física, que acha que é só comprar e vai iniciar o negócio e já está tudo certinho. Só que eles não se dão conta que é de pessoa física para pessoa física, o limite é $50. Não é muita coisa. Então, tu começar a fugir desse, a Receita vai bater em cima de ti e vai ter que cobrar multa. E a multa é pesada, 60% em alguns casos, em outros casos pode até ser mais, dependendo do tipo de produto. Dependendo do tipo de produto, talvez não pudesse nem ser importado, dependendo do que o pessoal traz. Não, é isso que eu ia dizer, porque tem alguns produtos que, inclusive, ele vai ter tributação de imposto da importação, de IPI da importação, PIS/PASEP da importação. Então, ele não é só aqueles 60%, ele pode ter ICMS da importação, tudo de acordo com o tipo de produto, né? Tudo vai depender da NCM do produto, né? Da NCM do produto. E a outra, ele tem ali nesse folder aí, ele tem um link, né, http://www.receita.fazenda.gov.br/simulador, que é um simulador de cálculo para te ver, para te não ter surpresas na hora de receber o produto e ele ser taxado, né? Então, as pessoas têm que estarem atentas aí que não que a Receita Terminou o programa. Foi um prazer. Muito bem. Obrigado. Muito bem. Até a próxima quinta com vocês. Obrigado, Simar. Bueno. Bom dia. Abraço. Um abraço a todos. Encerramos tecnologia. Bom dia para todos. Está chegando notícia na hora certa e depois Gerson Conexão. Até a próxima quinta. Bom dia. Turquia e na Síria. Resultados do Enem 2022 já estão disponíveis para consulta na internet.